Então vamos lá? Bom, teve aí uma denúncia muito séria, né, de uma compra e venda de dólares no dia do anúncio do tarifaço do Donald Trump ao Brasil. E não foi o primeiro país onde isso aconteceu. Saiu até no Jornal Nacional essa notícia, mas já era comentário no mercado financeiro desde o dia, né, do anúncio do tarifaço. Então é importante a gente começar a entender o seguinte: no dia 9 de julho, às 16 horas e 17 minutos, foi o horário exato em que o presidente americano, o Donald Trump, ele publicou a carta nas redes sociais em que ele anunciava tarifas de 50% sobre produtos brasileiros. Até os assessores mais próximos do Donald Trump ali, eles foram pegos de surpresa, né? Então, inclusive, isso depõe até a favor do Donald Trump para algumas pessoas, né? Porque ninguém nem próximo da cúpula dele ali sabia. Mas não foi todo mundo. Se você pegar o gráfico que mostra aí a cotação do dólar em relação ao real no dia 9 de julho, no horário do anúncio, às 16 horas e 17 minutos, nesse momento, muita gente começa a comprar dólar e vender real, obviamente, né? O Brasil vai se prejudicar. A moeda americana se valoriza muito, passa dos R$ 5,58. Isso que era o esperado, né? Muita gente vendendo real para se proteger da desvalorização. O que não era esperado aqui era o seguinte: se a gente voltar para trás, às 13 horas e 30 minutos, alguém tinha comprado uma quantidade enorme de dólares apostando contra o real. Mas uma quantidade absurda mesmo. Cerca de 3 a 4 bilhões de dólares. Não é qualquer um que tem condição de fazer isso aqui. E no dia, o que sugere que alguém sabia que aquela carta ia ser publicada. O Spencer Hackman, né, que deu entrevista aí para Globo, ele é dono de um fundo de investimentos em Nova York. Ele acompanha o mercado financeiro em tempo real para fazer lucro para os clientes dele aí, né? E disse que um salto como esse que a gente vê às 13 horas e 30 minutos, tão abrupto, ele foi causado necessariamente por alguém que sabia. Então, essa pessoa pode ter usado informações privilegiadas. E mais do que isso, né? Essa pessoa fez as transações de forma rápida e sem ninguém saber quem foi. Então, essa pessoa escolheu o anonimato, né? Que é possível dentro de operações desse tipo. Então, alguém colocou venda, né? De 3 a 4 bilhões aí em reais, às 13h30, a R$ 5,46. E aí, 2 minutos depois do anúncio, vendeu a R$ 5,60. Quase a mesma quantidade, né? Essa aposta rendeu aí pelo menos uns 2 bilhões, 1 bilhão aí em 3 horas. Loucura, né? A pergunta é, como que alguém pode ter tanta certeza de que ia vir nessa tarde aí uma política econômica que desvalorizaria o real para fazer uma aposta desse tamanho? O Spencer tá defendendo aí que as tarifas sobre o Brasil não fazem um sentido econômico, porque os Estados Unidos vendem mais pra gente do que compra, daí tem a série de motivos do Trump aí. E ele diz que não é o padrão normal das transações com o real naquele dia, não é mesmo? Nem em nenhum dia, né? Então pode ter sido alguém que sabia desde o começo. A gente vai ter que esperar para ver quem realmente foi. E o problema é, esse caso não é isolado. Quando o Trump anunciou as tarifas contra a África do Sul, a aposta foi gigantesca na desvalorização da América sul-africana minutos antes do anúncio. Então, um pouquinho antes do anúncio, alguém apostou gigante. A mesma coisa, pouco antes do Trump anunciar as tarifas contra a União Europeia. O mesmo trade foi feito. A mesma coisa antes dele anunciar as tarifas contra o México e o Canadá, no dia 9 de abril, às 9h37. E o Trump chegou a postar nas redes sociais, minutos antes de anunciar que ele ia resolver o problema também com a China, uma hora excelente para comprar. Ele chegou a postar no Twitter dele, aí depois, às 13h18, ele anunciou a pausa de 90 dias sobre todas as tarifas e a bolsa subiu. Quem comprou lá na hora do post acabou ganhando dinheiro, né? Seguindo o Donald Trump ali. E o Donald Trump tem recebido também bilionários, donos de fundos de investimento na Casa Branca, por causa desse movimento de mercado. Esses caras só ganharam mais de 3 bilhões de dólares aí também. Esse caso tem acendido um alerta na oposição no Congresso lá. Parlamentares e democratas afirmaram que pessoas próximas do Donald Trump podem estar utilizando informações privilegiadas para benefício próprio no mercado financeiro, pediram a investigação, mas com a oposição sendo minoria na Câmara e no Congresso, nenhum inquérito foi para frente. A imprensa americana relatou a preocupação dos deputados e senadores com essas possíveis operações ilegais. O jornal The New York Times levantou a questão aí: teria o Trump manipulado o mercado financeiro? A Casa Branca negou que tenha havido algum tipo de favorecimento, mas o Trump está consciente que as ações dele têm impacto imediato no mercado, né? Não dá para saber quem foi a pessoa ou as pessoas que estão apostando nessa desvalorização aí do real antes do anúncio oficial, nem nos casos semelhantes das tarifas em outros países, porque só os órgãos reguladores e os bancos aí vão ter acesso a esse tipo de informação. Por isso é difícil provar a origem dessas movimentações. Lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, fazer transações financeiras com informações privilegiadas é crime, né? O professor Paul Johnson é diretor do Centro de Análise e Segurança Global da Fordham University. Ele também deu uma entrevista aí para o Jornal Nacional, no intervalo de uma reunião na Bolsa de Valores da Nasdaq. Ele afirma que a transação feita no dia do anúncio das tarifas do Brasil foi de alguém que sabia o que ia acontecer mais tarde. E mais, sabia o que fazer com a informação, como fazer a transação e a hora certa de desfazê-la. Ele diz também ainda, né, aí, que a chance de haver uma investigação sobre o caso é mínima, porque se a transação foi feita por alguém ligado ao governo ou ao Congresso, ninguém investiga, porque os responsáveis por investigação sobre isso seriam exatamente o Departamento de Justiça e a Comissão de Valores Imobiliários e Câmbio dos Estados Unidos, que são controlados pelo governo federal. Então, não é de hoje que o mercado financeiro do mundo inteiro tem suspeitado que o Donald Trump pode estar tradando o mundo aí, e que o grande objetivo dele nesse mandato era fazer muito dinheiro. É lógico que isso é uma acusação, né?
Porque o Donald Trump veio nesse mandato para fazer dinheiro e não para se preocupar com mais nada, que simplesmente o objetivo dele é realmente ganhar o máximo de dinheiro possível, que ele até inveja o Putin ali pela quantidade de dinheiro que o Putin conseguiu acumular. Quis deixar aqui com vocês essa provocação. Eu, sinceramente, desde o início do mandato do Donald Trump, a gente começou a perceber movimentos muito nítidos do mercado, né? Sei lá, ou o Trump tá realmente tradando ou ele tá querendo ajudar alguém a tradar, porque tem coisas que ficam até óbvias, assim. Teve dias que a gente chegou a gravar um vídeo aqui falando o que ia acontecer com a movimentação no mercado baseado no que o Trump tava dizendo. Chegou a ficar muito óbvio, 2 minutos depois ele cancela o que ele disse e daí de novo volta à normalidade, né? Então, me parece que se ele não está ganhando dinheiro com isso, ele tem uma estratégia que acaba favorecendo quem tá, porque não é difícil ganhar dinheiro nesse tipo de movimento de mercado que ele transforma em coisas extremamente previsíveis. E agora fica mais claro, com as negociações acontecendo antes. Pode ser só coincidência. Queria que vocês comentassem a opinião de vocês. Agora, se você quiser ganhar dinheiro independente disso aqui, tem formato, né? Até porque se você comprar nos momentos que o Trump está apresentando essa vulnerabilidade, seja no Brasil, seja na China, seja na Índia, seja na União Europeia, desenhou-se diversas oportunidades aqui, todo mundo tá positivo, né? Eu não sei vocês, mas tá todo mundo positivo, porque independente se tá comprando sistematicamente mês a mês, tá desenhando diversas janelas aqui para que a gente compre bons ativos muito abaixo do preço, graças ao caos que o Donald Trump tá criando. Se você quiser ganhar dinheiro com esse tipo de movimentação, te recomendo aí acessar alvp.com.br, clica no botão faça sua análise de perfil, preenche o questionário aqui, é bem rapidinho de preencher e você vai ter acesso a uma plataforma de investimentos completa para investir no Brasil, nos Estados Unidos, em todo lugar, com conta corrente internacional também. Então, só de entrar na UVP, você já ganha acesso a isso, ganha acesso a um dólar mais barato também. A gente montou uma mesa de câmbio aqui agora para conseguir o dólar muito mais barato para vocês. Em tempos de OF, vai fazer grande diferença isso. É importante, né? Muitas vezes você comprar o dólar mais barato, você consegue até comprar o custo total mais barato do que estava antes do novo imposto aí que a gente tem aqui no Brasil, né? Sobre os investimentos internacionais. Então, você pode fazer o seu registro aí, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo todo. Lembrando também, quando você se torna aluno da UVP, você pode se tornar cliente da nossa plataforma e ter uma rentabilidade maior em renda fixa, comprar dólar mais barato e todas essas vantagens aí. Inclusive, a UVP tem um compromisso aqui. Se você entrar na UVP e não aprender a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. É esse o nosso compromisso aqui. Deixa eu ver se vocês deixaram algum comentário agora. Tyler The Link. Em qualquer país sério, alguém como Moraes estaria vendo o sol nascer quadrado há muito tempo. Não, em nenhum país sério é fácil prender um ministro do STF. É bem difícil mesmo, porque se fosse fácil o presidente da República, para poder controlar o STF, ele só precisava prender 5, 6 ministros do STF, e aí ele conseguiria substituir todos por cupinchas. Então, é meio complicado em qualquer país mesmo, galera. Mas os deputados e senadores podem investigá-lo, se quiserem. A Roberta, no mesmo vídeo que falou que eu tava defendendo o Lula, que falaram, olha, no último giro, ela falou assim, tive que cancelar minha inscrição no seu canal porque você foi traidor da pátria por alguns segundos do vídeo. Não, não fui. Ah, e falou mal do Lula subliminarmente. Não, falo mal do Lula abertamente, né? Eu acho ele incompetente. Uma pessoa que governa o Brasil nos últimos 20 anos e o Brasil está desse jeito, se ele não for competente, a gente tem algum problema mais sério. Então, pelo amor de Deus. E tchau. Tchau, querida.